porque é a baixa. tendência deflacionária. E uma hora a moeda fiduciária vai refletir isso também. É só você ter um Você tinha essa ajuste. esperança? Quando você falou da questão de você ter baixo custo e alto retorno, que é o que todo mundo quer, mas eu leio, por exemplo, lá no começo, o Bitcoin uma coisa assim. Era uma coisa que o risco era muito grande, só que a probabilidade de ganho era tão grande que para você ganhar dinheiro, o aporte que você precisava fazer também era muito pequeno. Então, com o aporte que você precisava Ou seja, fazer... o risco não era tanto. Não Então, era se tanto, você vai exatamente. por pouco, o risco é O baixo. risco acaba sendo baixo. Isso. Na hora que você vê o aporte vezes o risco, Aí né? você põe R$10 e vira aposta, Vira você um bilhão. você perdeu só R$10, você pode ganhar 1 milhão. Isso, E foi assim que eu pensei no Bitcoin. isso se chama opcionalidade. Então, existem 3 tipos de alavancagem. Risco assimétrico. financeira. Assimetria. Então, mas nesse nível do Bitcoin, já existiu outra coisa na história da humanidade? Todos os riscos são assimétricos quando você olha para o mercado Não, mas financeiro. nesse nível. Porque o Sim, Bitcoin, sim. o cara botou lá 100 dólares... Vou dar um e ficou milionário. exemplo para você. Todo ciclo econômico tem investimentos tipo Bitcoin. Vou dar um exemplo. NVIDIA. NVIDIA é uma coisa estilo Bitcoin. O que valia a NVIDIA 10 anos atrás? Nada. Subiu Hoje é milhares o de maior vezes. market cap. Vale 1 trilhão a NVIDIA quase. Mas o cara assim, que comprou em ações, ele O ganhava cara no que mesmo comprou 10 nível. anos atrás ganhou a mesma coisa que ganhou no Bitcoin ou Tá mais. brincando, sério? Pega aí. NVIDIA com certeza. NVIDIA com certeza. Ah, Quer outro Mas exemplo? antes do Bitcoin. RCA na década de 20. Pode. RCA era a NVIDIA de agora. Deu tanto quanto o Bitcoin? Sim. Que foi a grande inovação? Bom, veja, vamos lá. O RCA, você tá falando a empresa da RCA que fez Que fez o plug RCA. transistor de rádio. Sim, conheço. Que não tinha rádio. Que disse que inventou a TV e mentiu. Radio Company A of TV, mas a America. TV é depois. É. O rádio, Década de comunicação tinha versões militares, mas a RCA Entendi. popularizou o rádio. Quer dizer, Igual a peraí. NVIDIA popularizou os chips de alta performance que você precisa para IA, a NVIDIA não é uma empresa de programação, ela faz o chip, Sim. né, que permite o processamento de IA. Né? Entendi. Então é uma porrada. Peraí, mas Aí tá a falando... RCA fez o transistor de rádio que popularizou os rádios. Sim, sim. Então, ela foi O a NVIDIA. conector é RCA, que a gente usa até hoje, o Não, e vermelho, o branco transistor e... mesmo, né? que você precisa para montar um rádio. Na década de 20, começou a ter radiocomunicação substituiu o telefone. Não tinha mais fio para fazer a Apple comunicação. foi a mesma coisa. Então, mas você tá falando uma coisa Todos que eu não ciclos tinha têm... ideia. Porque todo mundo fala assim do... Nossa, se eu tivesse entrado no Bitcoin, se eu tivesse... Vou dar outro exemplo para você? É. Outra porrada. Companhia das Índias Ocidentais. Puta, essa é antiga, hein? Aí você Antiga. foi longe, hein? Foi a maior porrada e depois teve um crash. Você tá dizendo, então, que a gente tem uma oportunidade de, tipo, Bitcoin o tempo todo? Tempo Não, todo. o tempo todo não, vai, mas cada ciclo anos. econômico. Que o ciclo econômico ele é feito de... Que nem 4 estações. Certo. Primavera, verão, outono e inverno. É só análogo ou você tá falando que o ciclo econômico é anual? Não, é análogo. Análogo, quer dizer, Tá. um período de primavera que é o período quando a economia tá assim, aqui. Você diria que tem quanto tempo, em média, um ciclo econômico? Um dos livros, uma grande obra, inclusive para que os ouvintes quiserem ler, Sim. o livro The Fourth Turning, do Neil Howe, fala dessas 4 fases. Certo. É um ótimo livro. Geralmente é generacional. A cada 20 ou 20 e poucos anos, um ciclo desse. A cada 20 20 a 30 anos da tem geração. um Bitcoin, então. Não, você tem um dos 4 estações do ciclo. Não, Os ciclos são as 4 estações. E o ciclo de dívida é a mesma coisa. Tá. Então você tem um período de primavera, que a economia saiu do inverno, então ela está na primavera, onde você tá tendo... As flores estão nascendo de novo, a economia está vivendo o início de uma nova fase. Certo. O verão está tudo aquecido. Aí você tem geralmente um período inflacionário, e você bate o teu limite de capacidade ociosa. Tá? Na primavera você está crescendo, mas você não bate a ociosidade. Você tem geração de emprego, você tem aumento de potencial de produção e tal. No verão, você chegou no teu limite. Você está aquecido, Certo. aqueceu, você está muito aquecido, muito crescimento, o nível de emprego está no máximo e a capacidade ociosa está na tampa. Aí você tem uma natural inflação de falta de oferta mesmo. Entendi. Que esse é comum do período de verão. Aí você, por conta de você ter batido nesse limite, você começa a buscar inovações para que você possa ter mais produtividade e baixar o preço das coisas, né? Que é o processo que o Schumpeter explicou quando ele escreveu lá no início do século XX. Explicou que a inovação, o resultado da inovação, todo o progresso, toda a inovação tecnológica,
A base do crescimento econômico do mundo é a inovação tecnológica, Sim. porque você reduz custo, reduz preço. Perfeito. Né? Há 300 anos atrás, você não tinha máquina na agricultura. Você fazia agricultura manual. Depois entrou o cavalo, o boi, o carro de boi. Teve um aumento de produtividade, queda do preço do alimento. Depois do carro de boi veio as máquinas agrícolas, as máquinas a vapor. Depois a máquina trator com diesel. Entendeu? Cada Depois mudança dessa é um ciclo. Então, e você vai tendo inovações que você vai baixar custo e preço. No momento que você está na capacidade ociosa no limite, os preços sobem. Né? Aí você começa a ter incentivo para a busca de inovações. Pô, tá super caro vender tal coisa. Vamos inovar aqui. Aí vem alguém com uma inovação. Então as inovações começam a vir, elas começam a baixar o preço das coisas. É o período do outono. Você continua com a demanda aquecida, mas você tá com inovação, então você começa a desaquecer, porque começa a ter uma deflação por conta da inovação. Era pra ser isso, né? Era pra ser isso. É que o monetarismo fiduciário, tá comendo isso. Você não vê a deflação no sentido nominal, mas no sentido real você vê, com certeza. Entendi. Se toda moeda fosse ouro, todos os preços em ouro estão mais baixos hoje. Concordo. Porque o ouro está alto, né? Em Bitcoin também. Todos os preços em Bitcoin estão mais porque baixos. a tendência é deflacionária. E uma hora a moeda fiduciária vai refletir isso também. É só você ter um ajuste. Tinha essa esperança? É só você ter um crash na dívida. Entendi. Depois eu vou explicar isso aí. Como teve em 29. Aí você vai, nesse período, tem o outono. O outono é o seguinte, quando você começa a ter produtividade. Isso foi o último ciclo desse. Começou depois da Segunda Guerra, né? Você teve o período da primavera, que foi a Segunda Guerra e os primeiros 20 anos da economia americana. Na década de 1966 até 1982, foi o período inflacionário da economia americana. E você teve inflação no petróleo, teve tanta inflação que o juro chegou a 18 nos Estados Unidos, né? O Paul Volcker. Caramba. Né? Aí você não tinha mais capacidade ociosa, tinha greves nos Estados Unidos, aquelas greves, aquele Hoffa, que era o líder sindical que fazia as greves e tal. Aqueles filmes, se você pegar um filme da década de 70 lá, você vai ver exatamente isso. Foi meio que a morte de Detroit lá? Isso, você tinha as fábricas de Detroit produzindo carro pra caramba, já tava... Ele também saiu da década de 50, mas o período inflacionário foi em 1968 até 1980. Entendi. Aí você começou a ter produtividade. Por quê? Os americanos falaram assim, a gente não consegue mais produzir aqui. Eles investiram no Japão, para o Japão produzir, e depois a China, porque o Japão produziu mais barato que os Estados Unidos. Né? Tinha muita mão de obra, os japoneses tinham precisão, começou a exportar para os Estados Unidos. O que veio da exportação japonesa? Deflação. Começou a baixar preço. E entrar produto. Aí você aliviou a pressão inflacionária, porque você começou a trazer produto mais barato, com mais tecnologia vindo de lá, a mão de obra mais barata. Quando o Japão estourou, em 1989, formou uma bolha, né? Porque aonde você tem inovação, você tem com crédito fácil, forma bolha. Japão estourou na Nikkei com uma bolha mesmo, caiu pra caramba. Teve uma queda gigantesca do Nikkei. Aí, na década de 90, foi a China. A China começou a receber investimento dos Estados Unidos e da Europa e começou a produzir lá. Super, assim, bem mais barato. Então, esse outono todo foi produto de fora mais barato entrando nas economias consumidoras. Só que assim, depois do outono, o que significa? Hoje você tem tudo sendo mais barateado, tudo é possível de ser produzido mais barato hoje. Sim. Qualquer coisa. Tem inovação para todo lado. Que já era para a gente ter tido queda de preço. Queda de preço real tem. De nominal, não. Por quê? Porque os caras têm uma maneira de engenhoca de crédito que fica imprimindo dinheiro. Sim. Só que todo mundo sabe que aumenta nominalmente... Imposto, todo mundo sabe. Todo mundo sabe sabe porque você sente isso. Sim. Você pode estar ganhando mais nominalmente, mas você se sente mais pobre. Sim. Por causa do aumento... O aumento nominal dos preços é muito maior do que o aumento nominal da sua renda. Sim. Deixa eu pedir pra gente... E aí no inverno, para terminar, o inverno é o período que a economia entra numa situação igual o inverno mesmo, você tem destruição. Onde estamos agora no Brasil? Estamos próximo de entrar. O inverno está começando. Vai piorar ainda, então? O mundo vai piorar. Putz. E olha, ele só não está piorando mais rápido porque ele é maquiado pela impressão monetária.